A ficção científica é um dos gêneros favoritos dos cinéfilos. Entretanto, esse modelo de história demorou a ser querido pelos leitores. É classificado como um gênero de livros e filmes que trabalha com a ficção, ou seja, histórias inventadas. Esse gênero surgiu no século XX e, em resumo, é criado em torno de componentes científicos. E estes são super importantes para que a história tenha um bom andamento. Temas como uma viagem estelar, ideias fantásticas também podem aparecer na história contradizendo a ciência. Mas, por fim, em qualquer um dos casos, é necessário que o enredo seja, no mínimo, plausível. Um outro exemplo de ficção científica que envolve fatos científicos e fantasias é as de robôs com inteligência artificial que começam a se sentir como verdadeiros humanos. Entretanto, há diversas formas de se trabalhar com esse gênero textual. Fica até o final e aproveita para curtir nosso vídeo e se inscreva no canal. Surgimento da ficção científica. A princípio, esse gênero surgiu como apenas um subgênero literário dos romances de mistério, aventura, terror e drama. Contudo, ele passou a se diferenciar dos outros quando não se preocupava em afirmar a viabilidade do que estava contando. Foram autores como Julio Verne e H.G. Wells que começaram a escrever obras de ficção científica. Isso ocorreu no século XIX. Porém, foi só um século depois que esse gênero passou a ser mais valorizado. Isso porque o avanço da tecnologia e o lançamento de foguetes no espaço começaram a atrair o interesse dos leitores. Posteriormente, foram autores como Arthur C. Clarke, Robert Heinlein e Isaac Asimov que tornaram o estilo ainda mais reconhecido e respeitado. Atualmente, grandes clássicos do cinema são de ficção científica, como por exemplo Star Wars e Matrix. Obras clássicas de ficção científica. A Máquina do Tempo. Escrito por H.G. Wells, o romance é considerado o primeiro livro de ficção científica. Isso porque em sua história aparece um veículo que fazia viagens pelo tempo. Na história, o criador dessa máquina viaja até o ano de 802.701 e descobre que os humanos eram usados como refeição para outra raça que habitava a Terra. Guerra dos Mundos. Também de H.G. Wells, Guerra dos Mundos conta sobre alienígenas inteligentes que invadiram a Terra. Portanto, os humanos precisam usar a sua tecnologia para conseguir evacuar Londres, cidade que foi invadida. Eu, Robô. O autor dessa coletânea de 9 contos é Isaac Asimov. Seus contos falam sobre a evolução dos robôs através dos anos. Em seguida, passamos pela proibição do uso de robôs e, por fim, acredita-se que o próprio coordenador do mundo seja um robô. 2001. Uma Odisseia no Espaço. O livro teve uma adaptação para os cinemas antes mesmo de ser lançado, ou seja, seu filme saiu antes. Essa história de ficção científica conta a descoberta de um monólito soterrado na Lua. Curiosos, os humanos mandam uma nave com tripulação humana e uma inteligência artificial, a HAL 9000, para investigar. Androides sonham com ovelhas elétricas? Apesar do nome estranho, esse livro de ficção científica nada mais é que inspiração do filme Blade Runner. A obra conta a história de um caçador de recompensas atrás de androides em um cenário pós-apocalíptico. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Temos uma série de livros que faz sucesso até os dias atuais. Aliás, essa obra de ficção científica foi adaptada de um programa de rádio que o escritor Douglas Adams tinha na época. O Guia do Mochileiro das Galáxias conta as histórias especiais de 2 amigos que fogem em uma nave alienígena da destruição da Terra. Enfim, temos várias outras obras de ficção científica. Talvez alguns dos próximos nomes citados podem não ser tão conhecidos para alguns. Contudo, tem algumas sugestões para quem quer continuar embarcando no universo literário da ficção científica.
Um abraço e até o próximo vídeo da Dominique.